is intended for Portuguese speakers only. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Flash Review da DeviantFun. Desta vez, mais um pequeno livro em tamanho. Dá para ver aqui pela minha mão que é um formato, não é formato europeu, nem nada que se pareça. É um livro que faz parte da coleção Novela Gráfica da Levoar, mais um bom livro. Fica já aqui o spoiler que esta coleção nos tem habituado. Este livro, de nome Ar de Cuba, pela mão de Agustín Ferrer Casas, um hispânico, que decidiu criar uma obra de ficção baseada em factos verídicos, colocando personagens que realmente estiveram em Cuba, relatando acontecimentos que realmente aconteceram, mas pelo meio colocando alguns elementos de comédia até e de ficção para enriquecer a história. Portanto, não pretende ser um documento histórico, embora nos ensine muito sobre o que se passou nesta época de transição da ditadura para o regime de Fidel. Então o que é que nós podemos ver aqui na sinopse? Quando o fotógrafo Frank Spellman viaja para Cuba na companhia da estrela de Hollywood Errol Flynn, isto já começa a ser um bocado esquisito. Quem conhece o Errol Flynn ficará surpreso por ele aparecer num livro de banda desenhada, penso eu. Dado que ele era um ator muito conhecido, um galã muito conhecido nos anos 50, 60, penso eu, ou até antes, na televisão a preto e branco. Notabilizou-se em papéis em que ele era sempre galã, era sempre um bandido, mas o bandido sexy. O Robin dos Bosques foi porque o lançou para o estrelato. Ora, quando o Frank Spellman então viaja para Cuba, não suspeita que a simples pesquisa de locais de rodagem para um filme, que era mentira, seria transformar num pesadelo tropical. Mafiosos, agentes da CIA, representantes de multinacionais sem escrúpulos, serviços de inteligência militar, todos competem para salvar o regime corrupto e violento de Fulgêncio Batista face ao avanço dos guerrilheiros de Fidel Castro. Bem, isto não é bem verdade o que está aqui dito no resumo, porque não estão todos a competir para salvar o regime corrupto e violento, porque metade destas entidades já perceberam que o regime tem os dias contados e estão a tentar preparar o futuro pondo-se nas boas graças de Fidel e dos seus guerrilheiros. Portanto, há uma imprecisão um bocado, não diria grave, mas pronto, mas é bastante impreciso face ao que o livro retrata. Temos aqui uma introdução interessante por Rui Cartacho, colocando-nos, dando-nos um pouco de contexto histórico do que era Cuba nesta altura, no final dos anos 50. E o livro começa precisamente com um veleiro todo pomposo, transportando o nosso herói Errol Flynn, herói do cinema, e o fotógrafo Frank Spellman, um seu amigo, que está a passar bastante mal na viagem, não está habituado à navegação. Nestes diálogos iniciais servem um pouco para caracterizar a personagem flamboyante de Errol Flynn, contrastando com o que parece ser uma modesta pessoa e recatada, que é o Frank Spellman. Rapidamente eles chegam a Cuba, então, depois da sua viagem, e o Errol Flynn está interessado em mulheres, ócio, bebidas, resorts, porque era isso que Cuba tinha para oferecer na altura. Para os turistas, Cuba era um paraíso de pequenos resorts, até há bem pouco tempo isso ainda era verdade, infelizmente hoje em dia já nem tanto. Cuba já não tem essa imagem glamourosa que em tempos teve, mas sim, era um país invadido de interesses estrangeiros, de muita corrupção, e de um regime totalitário e opressor que estava
estava a chegar ao seu fim. Os movimentos contestatários eram muitos, já se sentia no povo apoio às forças militantes e militares de Fidel Castro. Já haviam avanços consideráveis das forças de Fidel, já tinham tomado algumas cidades, o povo reagia de forma positiva, mas quando Frank Spellman chega a Cuba, de imediato começam os azares para o lado dele. Primeiro ele percebe indiretamente, ao ser abordado por dois sujeitos estranhos que lhe dão uma carga de porrada e que aparentemente são conhecidos da polícia local, ele é esbofeteado, pontapeado, esmurrado, e é assim que ele fica a saber que o Errol Flynn, na verdade, não vem procurar nada um local de filmagem, vem sim tentar encontrar-se com Fidel Castro e ter a oportunidade de obter um furo jornalístico da década ou do século. Dado que Fidel está, obviamente, escondido de tudo e todos no meio numa espécie de uma ilha recôndita, onde nem toda a gente lá pode ir ou quer ir. É difícil o acesso. Então aqui realmente começam o primeiro encontro é realmente com opositores do regime que, através de Spellman, querem mandar um recado a Errol Flynn para que não tente sequer pôr os pés no sítio onde Fidel se encontra abancado, e aí há uma altercação entre os dois, uma perda de confiança, uma sensação de traição que Spellman sente, obviamente. Depois, mais tarde, na embaixada americana, porque Spellman fica sem o passaporte, há aqui uns problemas logísticos que é preciso tratar, então eles vão à embaixada, e na embaixada percebe-se que os Estados Unidos estão-se a preparar para retirar o apoio aos americanos, portanto aqui eles têm exatamente a mensagem oposta, do estilo, vocês não digam que eu vos disse isto, mas tentem se encontrar com ele, façam isto, façam aquilo, vão por aqui, sigam esta rota secreta que não é muito usada nem conhecida, e mandem os nossos cumprimentos a Fidel e digam-lhe que nós estamos com ele. Basicamente, pelo livro fora, nós vamos vendo situações caricatas em que os nossos personagens são ou abordados ou tropeçam em organizações e forças políticas, forças militares e etc., todas elas com a sua visão própria da visita que eles pretendem fazer, mas o que é certo é que eles lá conseguem arranjar um voo que os deixa num sítio a partir de onde farão uma viagem curta até Fidel. E finalmente eles chegam ao acampamento, são recebidos por este senhor, o Camilo Cienfuegos, que vai ser um personagem que os vai acompanhar durante toda esta visita, enquanto eles estão na base militar, vou chamar assim. Eles conhecem Fidel, mas vão passar mais tempo com o Fuegos. 50 Fuegos, como é que era? É um nome estranho, que parece inventado, mas se calhar até é um personagem que realmente existiu. Deixem-me só relembrar o nome, que é curioso. Cienfuegos, pois, sem fogos, é como entendo que isso queira dizer. Entretanto, Errol Flynn lá está, vai seduzindo as mulheres. No entanto, Spellman também atrai a atenção de uma militar. Há alguma surpresa por haver mulheres ali a combater. Seguem-se sequências de ação com mortes, mas não é dada aqui grande ênfase, apesar das batalhas serem representadas e com algum detalhe interessante, do ponto de vista da ação. Não é dada muito ênfase à parte emocional da guerra,
Esta história é contada com um tom muito ligeiro. Vejam aqui, esta cena é uma cena de comédia física. Portanto, o livro tenta aligeirar o que foi uma guerra violenta, e tenta com que a história não se foque tanto nas mortes, nas perdas, e nos mantenha mais na perspectiva do viajante que vai junto ao desconhecido tentar perceber o que realmente se está a passar. Na verdade, acaba por resultar interessante o livro, porque nós estamos, tal como Frank Spellman, e Frank Spellman aqui é realmente o protagonista principal, não é Errol Flynn. Na maior parte do livro nós vamos estar a acompanhar o fotógrafo e não o Errol Flynn, que se deixa ficar para trás, prefere ficar a beber e atrás dos rabos de ceia. Não deixa, é quase impossível nós não nos sentirmos na pele de Spellman a descobrir todas estas coisas novas, e pronto, o autor é através de Spellman que nos tenta colocar dentro da ação, e acho que o faz muito bem. Uma coisa que eu não gosto no livro são os balões de falas, acho horríveis estes retângulos com estas chamadas que parece que foram feitas no Paint, não é? Ou no Word, aqueles retângulos que depois puxa-se a pontinha da fala. Muito feio mesmo, acho que estraga o livro, mas pronto, são pormenores, mas que acompanham toda a extensão do livro, não é? Não acaba por não ser um pormenor assim tão a descurar. Podia estar mais bonito, digo eu. Mas no meio destas peripécias todas, pronto, vamos chegar até no final, até que Fidel realmente se aclama como o libertador do povo, e a aventura acaba e os nossos companheiros regressam para casa, e assim acaba a história. Depois, como extras, temos aqui muita coisa. Por acaso ainda não li os extras todos, confesso, mas temos aqui uma parte dedicada ao que é a realidade, o que é ficção, do que aqui está. Por exemplo, o aparecimento do Prémio Nobel, que agora foge o nome, Ernest Hemingway, é um dos meus escritores favoritos, eu não me estava a lembrar do nome. Não é totalmente ficcional, porque ele realmente nesta altura estava em Cuba, ele passou grande parte da sua vida em Cuba, isso eu já sabia, portanto isso é realidade. O contexto histórico de Cuba neste ano de reviravolta é-nos dado aqui também algum contexto histórico. O tal senhor Camilo Cienfuegos, que julgo que, por estar aqui falado, poderá ser um personagem verdadeiro e que teve um papel no combate, se calhar era mesmo um dos comandantes principais de Fidel, não sei se sim, se não, lá está, não li os extras. Aqui este é um bocadinho de história que se encaixa no meio da narrativa e que nós não vemos, mas que é um complemento engraçado. Isto ali complementa um bocadinho a história, um buraquito que ali ficou por explorar, mas que não faz falta realmente. Faz todo sentido que apareça como extra. E é isto o Ar de Cuba. Uma ótima leitura, uma narração muito boa. Gostei muito da escrita de Agostinho Ferrer Casas, eu não conhecia nada deste autor, confesso. Tenho pena dos balões, lá está, mas o conteúdo dos balões é muito bom. As ilustrações são interessantes, não é daquela arte que nos põe de boca aberta, mas eu confesso que gosto. É assim um bocadinho rude, as cores são assim muito pastel, de vez em quando há aqui uns contrastes de cores berrantes, mas mais nos fundos. Mas eu acho que serve bem à história que aqui se conta. Acho que está adequado, não sendo... eu não sou técnico, não sou desenhador, portanto não sei apreciar do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista estético, para mim é uma arte boa, bem feita, bem conseguida. Não é espetacular,
para mim, para os meus olhos. Assim sendo, se é que ainda não perceberam, mais uma recomendação, mais uma ótima novela gráfica da Lavoie, que é quase cada tiro, cada mel, como se costuma dizer. Não será bem assim, eu não gosto de todas, mas realmente há um critério muito, muito apertado na escolha do que cai nesta coleção e esperemos que continue assim a ser, que haja muito critério e boa escolha e diversidade. Até agora tem sido assim. E pronto, assim me despeço, sem deixar de dizer e relembrar que, se estiverem interessados neste ou muitos outros livros, quer da novela gráfica de Lavoie, quer outros títulos em português, quer a maior parte que nós temos é em inglês, visitem o nosso site, a nossa loja online, onde podem pagar com multibanco, com MBWay, com PayPal, fazer transferência bancária, como bem entenderem. Isto está aberto a 24 horas por 365 dias, exceto quando há problemas técnicos. Já ocorreu. Mas felizmente o suporte é bom. Dizia eu, deviantfun.biz, não tem nada a saber. Caso contrário, ou complementarmente, se gostarem destes vídeos, façam like, sigam o canal para receberem notificação de quando novos vídeos caem. Estão sempre a cair, isso posso-vos garantir. E assim vos deixo, esperando que tenham uns dias felizes, boas leituras, até nos encontrarmos num próximo vídeo. Visitem-nos lá na loja online ou então procurem-nos no Facebook e no Instagram, onde nós partilhamos também muitas notícias e outras coisas relevantes para o mundo da banda desenhada. Até lá, Deviant Fun out em 3, 2, 1. Adeusinho. Até breve.